Fala pessoal, bom, hoje nós vamos fazer uma caminhada aqui em direção ao Ensign Peak. É um lugar turístico, é bastante visitado, vocês vão ver que tem bastante gente, mas não somente turístico, ele tem um significado bastante sagrado para nós membros da igreja. A gente vai andar pela trilha um pouquinho, vocês vão ver como é que chega lá. A gente vai contar um pouquinho da história desse lugar, de como ele surgiu e o que ele significa para milhares de pessoas, não só aqui no estado de Utah, mas no mundo todo. Beleza? Então vem com a gente que nós vamos fazer essa aventura hoje. Dois dias após a chegada dos pioneiros a Salt Lake City, foi daqui que os primeiros líderes fizeram a avaliação do vale. Com a ajuda de uma luneta, Brigham Young fez o levantamento dos seus rios, cânions e riachos. Além de Brigham Young, a companhia incluía Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, George A. Smith, Ezra Taft Benson, William Richards, Albert Carrington e William Clayton. Wilford Woodruff foi o primeiro a chegar no topo na manhã de 26 de julho de 1847. Brigham Young foi o último. Ele ainda sentia os efeitos de sua doença ao entrar no vale. O pico do estandarte também serviu de torre de vigia. Sinais de fumaças durante o dia e fogueiras durante a noite sinalizavam os movimentos das tropas americanas durante a Guerra por Utah entre 1857 e 1858. Acima do Vale do Lago Salgado existia um pico em forma de domo. Brigham Young o viu antes dos santos deixarem Nauvoo. Ele viu um estandarte descendo a colina e ouviu a voz de Joseph Smith dizendo: "Construa nesse ponto e prosperarás e terás paz." Quando Brigham Young chegou ao vale, ele imediatamente reconheceu o pico.
Na manhã de 26 de julho de 1847, os homens que eventualmente se tornariam a primeira presidência da igreja, assim como alguns dos membros do Quórum dos 12, subiram a sua encosta. Este pequeno grupo de líderes do sacerdócio observaram o vale abaixo. Aqui é onde plantaremos o solo dos nossos pés, disse Brigham Young, e onde o Senhor colocará o seu nome entre o seu povo. Agora de pé aqui no Pico Estandarte e admirando o vale abaixo, fico admirado com a visão daqueles homens visionários, aqueles profetas vestidos de trapos gastos da viagem, em pé em botas que usaram por mais de 1000 milhas, falaram de uma visão milenar que era audaciosa e corajosa, era quase inacreditável. Ali estavam eles, a mais de 1000 milhas do assentamento mais próximo a leste, e a quase 800 milhas da costa do Pacífico. Estavam em um clima desconhecido, onde nada ainda havia sido cultivado, nem estrutura alguma havia sido construída. Eram refugiados, expulsos da sua primeira cidade no Mississippi, para essa região desértica. Mas eles possuíam uma visão vinda das Escrituras e escritas por revelação. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará, desde os 4 confins da terra. Então, vocês estão vendo aí, gente? Até eu mesmo me enganei. Eu achava que esse local, o Ensign Peak, ou o Pico do Estandarte, era o local onde Brigham Young, apontou para o vale e disse a famosa frase, "Este é o lugar". Bom, na verdade não é, mas não deixa de ter seu significado importante, Vamos esclarecer aqui. Eu andei fazendo algumas pesquisas e isso é o que aconteceu. Aqui no vale existe um lugar chamado Emigration Canyon. Emigration Canyon é o lugar onde eles chegaram, por onde os pioneiros chegaram. No final desse canyon, já chegando no vale, existe um parque que se chama o Parque Este é o Lugar, onde tem um monumento, esse monumento que se chama This is the Place, que foi feito em 1947, na data de comemoração de 100 anos da chegada dos pioneiros ao Vale de Salt Lake City. Deste local, Brigham Young proferiu as famosas palavras, "Este é o lugar". Na verdade, ele proferiu as palavras, "Este é o lugar certo". Ele estava no carroção de Wilford Woodruff, porque estava enfermo, e dali mesmo ele falou. Mas por que dali? Nós vemos aí nas palavras do presidente Hinckley ele explicando isso. Apesar de Brigham Young ser o líder que trouxe os membros da igreja aqui para o oeste, essa visão dos membros mudando para o oeste já era do profeta Joseph Smith. Ele já tinha falado para eles a respeito disso, conversado com vários irmãos, vários testemunhos de irmãos que contam a respeito disso, inclusive um mapa, ele havia feito um mapa de como chegar nesse vale, que era o Vale de Lago Salgado, que tinha sido mostrado para ele por visão. Uma das provas disso é que o batalhão Mormon, quando os pioneiros estavam a caminho do oeste, a guerra dos Estados Unidos contra o México estava acontecendo. E os homens da caravana foram alistados para lutar nessa guerra. Como eles chegaram no vale depois, quando eles tinham se perdido da caravana? Eles usaram um dos 4 mapas que Joseph Smith tinha feito antes do seu martírio. Então está aí um fato interessante. Joseph Smith já tinha essa visão. E Brigham Young, como ele saberia onde chegar? O Brigham Young ele teve um sonho, onde Joseph falou as palavras que o presidente Hinckley falou no seu vídeo, e ao chegar nesse Emigration Canyon, onde hoje tem esse monumento, este lugar, ele avistou esse monte, o Monte do Ensign, ou o Monte do Estandarte, e reconheceu que era o local. Então, ele, como vocês viram aí na história, ele não perdeu tempo, 2 dias depois, mesmo enfermo ainda, ele subiu aquele monte e ele pôde ter a visão do que é hoje a cidade de Salt Lake City. E essa profecia que foi falada aí, os confins da terra vindo para cá, será verdade? Bom, existem vários indícios disso, Várias pessoas do mundo inteiro viajam aqui para a Conferência Geral
quando a gente participa de uma conferência geral, você não anda 2 metros sem ouvir uma língua diferente ou ver alguém trajado com uma roupa típica de países africanos ou indianos, né? E uma outra evidência disso é, por exemplo, várias estacas de outras línguas que existem em Salt Lake. Alas. Na minha estaca existe uma ala muito grande, só de pessoas do Pacífico, de ilhas do Pacífico, né? De Samoa. Inclusive, um dos conselheiros da estaca, ele também é samoano, né? Para justamente atender essa grande demanda. Alas de brasileiros, existem várias, de espanhol incontável, e de outros países também. Então, essa profecia ela não só se cumpriu, mas como vem se cumprindo, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar aquele like, curtir, compartilha com todos os seus amigos e se inscreve no canal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.